tenha entendido a história toda, porque na verdade o conto ele é muito mais comprido, né? Não ficaria pela hora aqui, pelo tempo, não daria para ler ele todo, para fazer a leitura dele todo. Então você pegou um trecho, né, João? Mas fala mais um pouquinho desse conto. Por que é que começa justamente com essa cena das betas, né? Por que tem as betas? Antes disso, dá uma ideia, qual é a história? Como é que... Talvez o fato da imagem que apareça ser a beta tenha ficado um pouco enigmático, né? A ideia era essa. Ouvir o conto assim. Mas é porque a primeira parte do conto é sobre 8 irmãos, homens, de um conjunto de 11, sendo que as mulheres não estão, as meninas não estão nessa ocasião. Esses 8 irmãos escapam de uma casa na Gervásio Pires, onde estão passando férias, e onde eles são aterrorizados com a ideia da existência do Papa Figo, né? Mas aí, com aquele velho espírito de aventura e intrepidez das crianças, numa ocasião em que a mãe leva as 3 meninas para conhecer uma comadre qualquer, eles escapam, pulam o portão e saem explorando a cidade. E aí, em dado momento, eles chegam no descampado, começam a comer as frutas, descobrem uma lagoa onde tem peixes extraordinariamente belos para a visão deles, né? Que são o que a gente chama de peixe beta, que na época era uma novidade, porque são peixes que não são nativos do Brasil, são peixes orientais. E aí eles começam a confabular sobre como conseguir capturar um peixe daqueles para levar para casa, né? E aí é nesse momento que aparece o velho do saco, que é uma figura bem emblemática do nosso folclore também, e ele se apresenta como alguém que sabe ensinar como pegar o peixe beta, mas aí ele quer algo em troca. E quando os meninos perguntam o que ele quer em troca, ele diz: esse menino bonito e forte que tem aí, eu quero uma mecha do cabelo dele. E aí, quando questionam por quê, ele diz: não, é porque tem uma irmã minha que está fazendo um trabalho, uma macumba, para que uma mulher consiga pegar um homem pelo qual ela é apaixonada. E o cabelo desse menino que eu estou dizendo é igualzinho a desse cidadão. Então eu preciso de um cabelo igual para ela poder completar o feitiço, o quebranto, né? Para poder seduzir o cidadão. E aí os meninos, nessa ânsia de conseguir capturar o peixe beta, que é aquele peixe que briga, né? Vocês conhecem, aceitam. Mas quando esse menino, esse irmão, dentre os 8, que é Adroaldo no caso, se aproxima, aí o preto, esse velho do saco, segura ele, coloca um pano no nariz com uma substância que faz ele desfalecer. E aí, nesse transe, só um irmão, que é Felisberto, que é de certa forma o protagonista do conto, reage a isso e sai em defesa do irmão, de Adroaldo. E aí ele ataca o preto velho, o velho do saco, que domina ele da mesma maneira, coloca o pano no nariz dele do mesmo jeito e ele apaga também. Os outros irmãos fogem covardemente e, como diz no texto, né, deixam a brasa de suas coragens caídas no chão ali. Então, os 2 irmãos vão acordar como cativos do velho do saco no porão de um sobrado. É mais ou menos aí que essa leitura começa, que quando acontece o seguinte: Felisberto acorda, vê que Adroaldo está do seu lado numa outra jaula, o Papa Figo pega ele, aliás, o velho do saco pega ele, e como quem abre o ventre de um porco para tirar as vísceras e fazer um prato, né, uma refeição, faz uma operação nele e retira o fígado. E tudo isso é testemunhado pelo irmão Felisberto, que está preso. E aí, como existe um macaco prego envolvido na história, Felisberto consegue estabelecer uma espécie de comunicação com ele, e como ele tem algumas frutas escondidas no bolso, ele faz o macaco prego entender que se ele entregar a chave da jaula,
ele vai receber em recompensa essas frutas, né? Então ele consegue, é nessa hora que ele sobe pela escadaria estreita e rangedeira, onde a leitura dos atores e dos voluntários, né, começou. Se saíram muito bem, né? Saíram muito bem. Os voluntários, né? Revelações, né? Eu gostei muito. Força dramática. E aí ele sobe lá e ele vê o fígado do próprio irmão começar a ser devorado pelo Papa Figo, que, no entanto, é apresentado como um homem que está doente, e como o próprio negro, que no caso é o velho do saco, fala, existe um pretexto para que ele faça isso, que é manter-se vivo e curar-se para poder cuidar da própria família. Então, enquanto a justificativa do Papa Figo é manter-se vivo para cuidar da própria família, no fim do conto, o que se vê são os irmãos, ou seja, a família de Felisberto, preferir assassiná-lo do que correr o risco de que o pai, um homem brutal, com uma ideia de criação de filhos muito retrógrada, viesse a descobrir que eles tinham se acovardado e pudesse fazer atrocidades com eles, né? Então, o peixe beta foi o estopim dessa história, por isso foi a imagem escolhida e por isso a última frase do conto diz que eles pediram peixes beta de Natal. João, você é de Palmares, não é isso? Minha família, eu sou tecnologia palmarense, né? Meu pai e minha mãe são de Palmares, minha mãe que está ali. Vai fazer um passeio do catamarã, né? Assombrado. Ganhou o sorteio do passeio do catamarã. Eu nasci aqui, eu vim nascer aqui, né? Mas eu, dos 5 aos 11 anos, mais ou menos, morei em Palmares, inclusive em Engenho, né? Meu pai Tem muitas histórias, inclusive. Essa é a pergunta que eu ia fazer. Esse que o Roberto O que é que essa vivência de Engenho trouxe a você influenciar a sua literatura, a sua criação? De um modo inesperado, né? Porque não eram tanto histórias de Papa Figo ou de assombrações. Por exemplo, o que mais me impressionava nessa vivência eram as histórias de extraterrestres. Porque... Resposta surpreendente. Pois não esperava. E Fred não veio hoje, infelizmente, né? Mas seria interessante que ele estivesse aqui, Federico Toscano, que participou ontem, porque existe uma conexão forte entre a ficção científica e o fantástico, até mesmo fantástico arcaico, porque o extraterrestre hoje em dia tem muito do papel de figuras da Idade Média que eram representados como aqueles demônios que deitavam nos peitos das pessoas durante a noite, né? E que se fossem com mulheres, tinham relações sexuais como homens, Íncubos e súcubos. Íncubos e súcubos, justamente. Mas para mim a ideia do extraterrestre era muito mais verossímil, né? Porque eu via no Fantástico que existiam muitos mundos e que extraterrestres poderiam existir, e acontecia muito de meu pai receber a visita de tios, e nossos avós moravam no Engenho na época, no Engenho Beija-Flor, e começava essa conversa, né, de extraterrestre e tal. E meu pai mesmo tem alguns relatos de coisas estranhas que ele viu. Uma vez ele e meu irmão, que está aqui, Nando, viram o céu ficar vermelho subitamente durante alguns minutos, eu acho, né? Sem explicação aparente. E meu pai, uma vez, estava em casa, no engenho, e viu os pássaros no viveiro se agitarem, começarem a se bater lá dentro. E aí, quando ele saiu, ele olhou para o céu, ele viu uma forma luminosa que fez aquele clássico movimento em S no céu, muito rápido, e sumiu. Ou seja, ele está convencido ao menos de que viu um OVNI. Ô João, você falou uma coisa que me lembrou um autor americano, H.P. Lovecraft, né? Lovecraft ele tanto aborda vamos dizer assim, o horror sobrenatural, mas também tem aquela coisa de ficção científica. E tem algumas histórias que são no meio rural de ficção científica. Sim. Como aquela da cor que caiu do espaço, né? A cor que caiu do espaço, que é uma coisa assim, que me remonta essa coisa rural,
né? Embora tenha, o alienígena vai para a área rural, assim, então eu acho que é bem tem interessante essa... todo um nicho a ser explorado aí, da conexão entre o universo arcaico e o universo da ficção científica, da tecnologia de ponta, né? Porque geralmente o que se trata em ficção científica é a tecnologia de ponta ou até uma tecnologia imaginária, né? De um futuro distante. Então, Asimov, por exemplo, costumava situar os livros dele em civilizações interplanetárias, impérios galácticos, né? Milênios de anos à frente. Já Arthur C. Clarke, por exemplo, costumava escrever sobre um futuro mais próximo, sobre primeiros contatos com extraterrestres. Mas eu acho interessante a ideia do universo arcaico, rude, rural, subitamente entrar em contato com esses paradigmas da ficção científica. O contraste, né? Bem forte. Esse contraste é interessante. Agora, João, você tem um trabalho em poesia e conto, né? Nem todos os seus contos, muitos têm um viés fantástico, outros não. Uhum. Mas você se acha mais poeta ou mais contista? O que é a sua natureza é mais clara? Eu sempre me achei... Você pode definir? Sempre me achei mais contista, porque eu comecei a escrever com 14 anos, mais ou menos, muito por influência de parentes, sobretudo meus irmãos mais velhos, né? Porque meu irmão mais velho, na época, lia muito, sobretudo ficção científica, tanto que ele virou físico. Hoje em dia ele é professor de física, está ali. E meu outro irmão escrevia, ele não gostava tanto de ler, mas ele escrevia muito. E era muito na base da secura, assim. Então, se estava passando uma série na Globo sobre sertão, aí ele ia escrever um romance chamado Sobre o Sol do Sertão. Se passava um filme de ficção científica, ele escrevia uma Odisseia Extragaláctica. Mas ele realmente escrevia muito prolificamente e era talentoso. Ele poderia ter sido um grande escritor, sendo que, no fim das contas, a paixão pela matemática foi mais forte. Ele pintava muito bem também, como autodidata, mas aí escolheu fazer matemática e acabou deixando de lado tanto a literatura como a pintura. Então eu meio que herdei de um irmão o gosto pela leitura e do outro o gosto pela escritura. Mas não havia a poesia a princípio nessa história. Então eu me via como alguém que ia escrever romances e tal. E de início eu tentei escrever romances, mas não consegui. Tirando um que eu ainda pretendo até desenvolver, que, como é que se chamaria mesmo? Memórias do Casulo. Esse romance, dos tantos que eu tentei começar, Memórias do Casulo, é um que eu ainda acho que pode render alguma coisa interessante. Mas depois, quando eu vi que tinha muita dificuldade de escrever romance, eu comecei a experimentar o conto, né? Isso com 14, 15, 16 anos. Mas, ao mesmo tempo, comecei a escrever poesia, sendo que como uma coisa secundária, que eu escrevia porque eu tinha alguma ideia, e aí eu ia lá e escrevia um poema ou outro, fui acumulando esse material, e aí, justamente quando eu resolvi mandar algum material para a CEP, que é a Companhia Editora de Pernambuco, né? Eu percebi que tinha um volume de poesia interessante, suficiente para um livro já. E uma amiga minha de Curitiba, Laura Mosburger, me estimulou muito e me ajudou a organizar os meus poemas na forma de um livro. E aí rolou de conseguir mandar para a CEP ao mesmo tempo um livro de contos e um de poesia, isso pouco antes de eu ir para o Sertão do Arari por razões de trabalho, né? Então eu deixei os 2 livros e um mês depois recebi a resposta da editora dizendo que ambos tinham sido aprovados para publicação e eles me deram a possibilidade, inclusive, de escolher qual publicar primeiro, né? E aí, justamente pelo fato de eu ter escolhido o de contos ser publicado primeiro, eu acho que isso deixa claro que eu continuo a me ver mais como prosador do que como poeta. Então eu vou fazer uma pegadinha com você aqui, certo? Vá-se embora.
Você trouxe aqui para sortear que foi o seu primeiro livro publicado, Legião Anônima. Uhum. E eu vou pedir, enquanto eu pego ali o saco preto, que você leia um conto. Certo. Você sugere algum? Esse aí, o Tigre. O Tigre. É bom que é um conto bem Porque é curto. um parágrafo, né? Só para o pessoal não ficar preocupado que você vai. Depois de ouvir aquele Depois trecho. eu digo cada hora, né, pessoal? Vocês não vão ficar cansados, porque é um conto pegar muito Sapucaí. curto. realmente. Está mais perto de um microconto. Né? É uma espécie de microconto. Eu até escrevi no Ficcionais 2, que foi um livro em que, 40 autores falaram sobre a experiência de escrever um dos seus livros, que eu pensei em chamar esse livro, que ficou como Legião Anônima no fim, de Arquipélago das Solidões. E uma das razões pelas quais eu ia chamar ele assim, era que ele tinha contos de tamanhos muito variados, assim como num arquipélago você pode ter ilhas de tamanhos muito variados também, né? Mas acabou ficando Legião Anônima. Agora, se fosse arquipélago, esse conto aqui seria uma ilha minúscula. Chama-se O Tigre. Toda a realidade se deformou na presença do tigre, que era mais belo, arrojado e aerodinâmico que qualquer um dos carros imóveis no trânsito, além de faiscar mais ao sol. Saltou da calçada para a avenida em frente ao edifício equinócio, atravessando-a em zigue-zague no piscar de olhos, como um raio, e devorou um dos transeuntes na pista de Cooper, desencadeando uma debandada memorável. Atirou-se ao mar quando encurralado e foi visto na linha do horizonte antes de sumir como um caco de vidro iridescente cravado no muro. A cidade suspirou de alívio e desilusão. Obrigado. Vamos aqui Vamos sortear. João, primeiro sorteio. Alguém tem alguma pergunta para fazer para o João? Quem Pro João tiver Paulo? pergunta, enquanto a gente sorteia, pode fazer. A gente vai então sortear. Na verdade, você falou. Tem o Legião Anônima. São tem o três, de né? poesia, Você vai explicar né? um pouco do seu de poesia. Quando Pronto. Certo. Então vamos primeiro Legião Anônima. 1476. Tem alguém aí? 1476.